Olá pessoal, na nossa aula de hoje, dando continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica, iremos falar sobre hipérbole. Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou. Então pessoal, nosso estudo hoje versa sobre uma das cônicas importantes, que é a hipérbole. Tá? Primeiro vamos fazer algumas considerações. Né? Em matemática, uma hipérbole é um tipo de secção cônica, né, definida como a intersecção em uma superfície cônica, né, circular reta e um plano. Então, quando a gente faz uma secção aqui de um plano em uma superfície cônica, nós temos essa intersecção aqui, que ela nada mais é do que o lugar geométrico dos infinitos pontos que pertencem a uma hipérbole. Tá? Em geometria analítica, né, nós vamos fazer a definição de hipérbole da seguinte forma. Tá? Então, está aqui essa hipérbole desenhada, né, com dois focos. Então, ela tem dois focos, F1 e F2. Então, considere F1, F2 e P como sendo pontos do plano cartesiano. E 2C, a distância entre F1 e F2. Então, que a gente vai chamar de distância focal. Então, 2C é a distância entre os dois pontos F1 e F2. E P, um ponto qualquer, de coordenada x, y. Chama-se hipérbole o conjunto dos infinitos pontos P, né, do plano, tais que a diferença entre o valor absoluto das distâncias PF1 e a distância de PAF2, né, é constante igual a 2A. Então, a definição é um pouco parecida, por exemplo, com a elipse. Né? Ao invés de a gente dizer que o módulo da soma das distâncias, né, que é o caso da elipse, na hipérbole eu falo da diferença da distância. Né? Então, esse módulo da diferença é sempre constante e igual ao que a gente chama de 2A. Tá ok? Então, definição de hipérbole, considere F1 e F2, né, dois pontos do plano, em que a gente vai chamar de focos da hipérbole, e um ponto P qualquer. Então, o conjunto desses infinitos pontos P, tais que a distância de P até F1 menos a distância de P a F2 é constante e igual a 2A, esse conjunto P é o conjunto das dos infinitos pontos que formam a hipérbole. Existem alguns elementos da hipérbole. A gente já falou dos focos. Né? Existe a chamada distância focal, né, que a gente também já falou, ou seja, a distância de F1 a F2 é 2C. Existe o centro da hipérbole, que a gente chama de O, né? Então aqui está aqui o centro da hipérbole. Existem os vértices da hipérbole, que são esses pontos A1 e A2. Então a hipérbole tem dois vértices, né? Diferentemente da parábola, que só tem um. Existe o eixo real ou transverso, que é essa distância A1, A2. E existe o eixo imaginário ou conjugado, que é essa distância aqui, que a gente vai imaginar um B1, B2, tá certo? Que é esse segmento 2B, tá? Então, distância focal 2C, distância focal 2C, o eixo real é a distância 2A e o eixo imaginário 2B. De sorte que eu tenho aqui o teorema de Pitágoras, se a gente perceber, né, eu vou ter essa configuração aqui, essa hipotenusa é C e os catetos são A e B, né, em que A faz parte do eixo real e B do eixo imaginário. Então, nesse caso, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C. Né? Mais na frente nós vamos usar essa definição. Então, na aula de hoje nós iremos abordar somente o primeiro caso da hipérbole, tendo em vista o cumprimento do tempo, né, da nossa videoaula. Então, o primeiro caso, ele versa sobre uma hipérbole cujo o eixo, né, focal está no eixo X, né, e o centro é na origem. Então, está aqui o desenho aqui, né? Então, o centro dessa hipérbole é na origem, ou seja, a origem para a gente é o ponto 0 e 0, tá certo? E eu vou ter os pontos F1 menos C e 0 e F2, C e 0. Então, eu vou ter os dois pontos, né? Eu vou chamar aqui o ponto F1, né, de menos C e 0. O ponto F2 de C e 0 e o ponto da hipérbole P de coordenada x, y, que será o ponto genérico. Pela nossa definição, né, eu vou ter que o módulo da distância de P a F1 menos a distância de P a F2
ele é constante e igual a 2A, que foi o que a gente definiu no slide anterior. Bem, sem perda de generalidade, se nós olharmos para a figura, nesse caso eu estou considerando o ponto P fazendo parte da hipérbole do lado direito, então nós vamos ter que a distância de P a F1, nesse caso, sem perda de generalidade, é maior do que a distância de P a F2, tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Para que a gente possa resolver a equação modular, né? Nesse caso aqui, ela vai permanecer constante, tendo em vista que esse primeiro valor é maior do que o segundo. Então, considerando aqui sem perda de generalidade, que a distância de P a F1 menos a distância de P a F2 é igual a 2A, né? A partir desse pressuposto, nós vamos desenvolver a equação da hipérbole. Com uma observação, né, que a gente vai fazer. Quem é a distância de P a F1? Vai ser exatamente a distância de F1 a P, né? Pela definição de distância entre dois pontos, vocês vão concordar que vai ser a raiz de P a F1 vai ser x menos c ao quadrado, né? Mais y menos 0 ao quadrado. Ou seja, a distância de P a F1 vai ser a raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. De maneira análoga, a distância de P a F2 vai ser a raiz de quem? De x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Ou seja, aqui vai ser a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos guardar essas duas informações, né? E essa equação aqui que a gente chamou, eu vou chamar aqui de equação estrela, para que a gente possa deduzir a equação da hipérbole, né, no próximo slide. Então, eu vou fazer aqui a limpeza aqui do slide. Nós vamos ter o seguinte, né? Da equação estrela, né, do slide anterior, nós temos que distância de P a F1 menos a distância de P a F2 é constante igual a 2A. Ou seja, isso aqui implica dizer que a distância de P a F1 vai ser igual à distância de P a F2 mais 2A. Ok? Bem, então vou substituir, tomando por base o slide anterior, né, em que lá no slide anterior nós definimos que a distância de P a F1 é raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, a distância de P a F1 é essa. Vai ser igual à distância de P a F2, que vai ser essa, né? Raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Mais 2A. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos elevar ao quadrado os dois membros, né? Os dois lados da equação. Para quê? Para que a gente elimine uma raiz. Então, aqui está eliminada uma raiz, então vou ficar com x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual. Aí aqui vai ser um produto da soma, então ficou o primeiro ao quadrado, ou seja, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 2a vezes a raiz, né, de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Mais o quadrado do segundo, ou seja, 2a ao quadrado. Bem, perceba que eu tenho aqui y ao quadrado de um lado e do outro da equação, tá? Agora eu vou desenvolver os produtos notáveis para a gente ver o que é que a gente vai encontrar. Nesse caso aqui vai ficar o primeiro ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais 2xc, mais c quadrado. Igual, nesse caso, x menos c ao quadrado vai ficar o primeiro ao quadrado, né? O primeiro quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, mais 4
a ao quadrado, tá? Nesse caso aqui, nós podemos eliminar c quadrado com c quadrado, x quadrado com x quadrado, tá? O que é que nos sobra? Perceba que eu tenho menos 2xc de um lado da equação, ele pode passar positivo. Então, eu vou ter 2xc mais 2xc, ou seja, eu vou ter aqui 4, vou colocar cx, tá? Já para ir ficando logo no formato da equação. E eu tenho 4a ao quadrado, positivo vem negativo. Então, fica menos 4a ao quadrado. Tudo isso aqui, né, vai ser igual a 4a, que multiplica raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui implica dizer o quê? Né? Vou só colocar aqui 4 em evidência para a gente simplificar ainda mais essa expressão. Então, fica 4 que multiplica cx menos a ao quadrado igual a 4a, que multiplica raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, 4 com 4 simplifica. E aí eu vou ter essa expressão aqui, ó. Se vocês perceberem, né? Eu vou ter cx menos a ao quadrado igual a que multiplica raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui eu vou chamar de equação triângulo, tá? Para que a gente possa dar continuidade, vou fazer aqui, vou apagar esse slide, passar para o próximo em branco. Então, eu tenho aqui essa equação triângulo, né, lá do slide anterior, em que eu vou ter xc menos a ao quadrado igual a que multiplica raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado ambos os membros da equação para que eu elimine essa raiz. De sorte que eu vou obter o quê? Aqui eu posso até já desenvolver logo, né, essa expressão. Fica o primeiro ao quadrado, colocar cx ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes ao quadrado cx, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar a quarta. Desse lado da equação, vai ficar a ao quadrado, que multiplica toda essa expressão, né? Afinal de contas, eu elimino aqui a raiz. Então, vai ficar a ao quadrado, que multiplica x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos desenvolver essa equação. Eu vou ter aqui c ao quadrado x ao quadrado menos 2a ao quadrado cx mais a quarta igual a ao quadrado, que multiplica toda essa expressão. Vou desenvolver aquele produto notável, fica o primeiro ao quadrado x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes cx mais o quadrado do segundo, c quadrado, mais y ao quadrado, né? Então, essa expressão na realidade vai ficar dessa forma. C quadrado x quadrado menos 2a ao quadrado cx mais a quarta igual. Aí, fazendo aqui a distributividade, eu vou ficar com a ao quadrado x ao quadrado menos 2a ao quadrado cx mais a ao quadrado c ao quadrado mais y ao quadrado. E aí vocês percebem, né, que eu posso simplificar a expressão cortando menos 2 ao quadrado cx. De sorte que é o seguinte, eu tenho a ao quadrado aqui, x quadrado, está positivo, passa negativo, então eu vou colocar dessa seguinte forma, c quadrado x quadrado menos a ao quadrado x ao quadrado. Né? Perdão, gente, aqui eu tenho a ao quadrado y ao quadrado, né? Então, a ao quadrado y ao quadrado que está positivo passa negativo, então vem menos a ao quadrado y ao quadrado, tá certo? E tudo isso aqui vai ser igual a quem? A ao quadrado c ao quadrado, né? Menos a quarta, que a quarta está positivo, passa negativo, então menos a quarta. Tá? Vou colocar aqui x ao quadrado em evidência e aqui a ao quadrado em evidência, de forma que fique dessa maneira, ó. X ao quadrado que multiplica c quadrado menos a ao quadrado
menos a ao quadrado y ao quadrado igual a ao quadrado que multiplica quem? C quadrado menos a ao quadrado. Lembrando, gente, que, note que lá daquela expressão inicial do Teorema de Pitágoras eu tinha que a ao quadrado mais b ao quadrado era igual a c ao quadrado. Nesse caso, b quadrado é quem? C quadrado menos a ao quadrado, né? Então, essa equação bolinha aqui eu posso substituir aqui. C quadrado menos a ao quadrado, na realidade, é b ao quadrado. Então, aqui vai ficar o seguinte, b quadrado, que multiplica x quadrado, menos a ao quadrado, que multiplica y ao quadrado, é igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. Eu posso dividir essa expressão toda por a ao quadrado, b ao quadrado. E aí eu não vou ter perda de generalidade na equação. Então, aqui se eu dividir por a ao quadrado vezes b quadrado, aqui por a ao quadrado vezes b quadrado, e aqui por a ao quadrado vezes b quadrado, eu mantenho a equação na sua essência. Então, simplifica aqui b quadrado com b quadrado, aqui eu simplifico a ao quadrado com a ao quadrado, e aqui eu simplifico tudo, a ao quadrado com a ao quadrado e b quadrado com b ao quadrado. De sorte que eu vou ter essa equação reduzida, que a gente chama. Tá? Que equação que eu vou ter? Eu vou ter que x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, tudo isso é igual a 1. E essa aqui é a equação do primeiro caso da hipérbole com centro na origem. Tá? Então, vamos lá para o exercício prático. Determine a equação da hipérbole com focos f1 menos 5 0 e f2 5 0 e eixo real medindo 8. Lembrando que o eixo real é 2a, que o eixo imaginário é 2b. Então, essa equação diz o seguinte, se eu tenho aqui f1 de coordenadas menos 5 e 0 e f2 de coordenadas 5 e 0, eu tenho um caso particular, o caso 1, em que a origem está exatamente no ponto 0 e 0. Nesse caso aqui, a distância focal, que é 2c, ela vai ser igual a 10. Porque a distância de F1, que vai de menos 5 a 5, é 10. Então, o primeiro dado que eu tiro dessa questão é que o meu C, nessa hipérbole, ele vale 5. Tá? Opa, C igual a 5. Pronto. O eixo real, lembrando que o eixo real, ele nada mais é do que o 2A. Então, 2A igual a 8. Nesse caso, A vai ser igual a 4. E aí, utilizando o Teorema de Pitágoras, em que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, eu vou ter que 4 ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Ou seja, B ao quadrado, nesse caso, vai ser 25 menos 16. Nesse caso, b ao quadrado vai ser igual a 9. Sem perda de generalidade, b vai ser igual a 3. E aí, a equação que é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, que é a equação da hipérbole, nesse caso dessa questão vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é 3 ao quadrado, igual a 1. Ou seja, x ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 9 é igual a 1. E está aqui a resposta do exercício. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.